Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Gálatas 6 e 7 que diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Queridos, eu quero falar sobre os benefícios de semear. Então vamos lá. Na Bíblia, semear representa investir, plantar, e agir com uma intenção saudável, mas também espiritual, sabendo que haverá uma colheita futura, né? Lembrando que a colheita ela é maior do que a semente ou a semeadura. Então, aquilo que você planta é uma coisa, aquilo que você colhe é outra coisa totalmente diferente. Não esqueça desse princípio, porque o princípio da semeadura ela é uma lei espiritual, querido, estabelecida por Deus. Na verdade, todas as ações geram um resultado correspondente. Então, não esqueça, você planta e você colhe. Só que o que você planta é uma quantidade, o que você colhe é outra realidade, é outra quantidade maior. Um exemplo bem interessante é você plantar 3 grãos de milho e provavelmente nesse pé de milho vai nascer aí 3 espigas. Aqui é um exemplo. E cada espiga ela vai conter 500 grãos de milho. Então imagine, você plantou 3 grãos e você vai colher 1.500 grãos. Então, para você ter uma noção aí de que a colheita sempre é maior. E, independente do que eu plantei, de certo ou de errado, de bom ou de ruim, né, a colheita sempre é maior. Ou seja, ou a consequência vem de forma grande, ou o resultado vem de forma grande. Não esqueça disso. Então, o termo bíblico envolve tantos aspectos materiais como espirituais. Semear amor, fé, generosidade, justiça, obediência, finanças, ou seja, Gálatas 6, Paulo ensina que aquilo que o homem planta determina aquilo que ele vai colher. Então, semeadura, irmãos, exige, acima de tudo, fé, mas também paciência e, acima de tudo, constância. Muitas vezes, o resultado não é imediato, mas ele é certo. Quem semeia no espírito, colhe vida, enquanto quem semeia na carne, colhe corrupção. Então, tudo aquilo que você faz baseado, né, no princípio bíblico, você vai colher vida, você vai colher um grande resultado disso. Mas tudo aquilo que você faz baseado em raiva, em queixas, né, em sentimentos negativos ou intenções e motivações erradas, isso vai gerar corrupção, isso vai gerar um mal contra a sua própria vida. Então, quais são os benefícios de semear? Primeiro benefício, a semeadura garante a colheita. Isso é fato. Não erreis, Gálatas 6:7, o texto lido. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Queridos, tudo que é plantado, seja atitudes, ações, palavras, intenções, motivações, né? Vai produzir um resultado no tempo certo. Então, uns são antes, antecipados, outros são no tempo e outros demoram, mas vai chegar. Independente do tempo, isso vai colher, você vai colher. Então, isso é muito importante, saber o que eu estou semeando. Por quê? Porque é como se Deus estivesse aqui com um bornal aberto, cheio de sementes, mas o inimigo também está com um bornal aberto, cheio de sementes. E eu preciso saber de onde eu estou tirando essas sementes. Se é do bornal de Deus ou se é do inimigo. Eu preciso saber. Mesmo, né, em momentos de raiva, mesmo em momentos de tensão, mesmo em momentos de pressão, eu preciso ter a consciência, o discernimento daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou falar, sabe? De como eu vou reagir. Só um minuto. Nino, desça, desça. Desculpa, gente, esse cachorrinho aqui é abençoado, faz parte, viu? Aqui é ao vivo e a cores.
Ele sobe no sofá. E aí, pronto, voltando para cá. Então, dentro desse entendimento, nós precisamos entender, querido, que o segundo benefício é a semeadura multiplica resultados. 2 Coríntios 9,6 diz, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Queridos, a semeadura, né, ela é multiplicada, claro, porque a colheita vai ser bem maior. Então, quanto maior a semeadura, maior a colheita. Então, quanto menor a semeadura, menor a colheita. Mas sempre a colheita vai ser maior do que a semeadura. Lembre-se disso. E isso em qualquer situação da vida. Terceiro benefício, a semeadura atrai a provisão divina. 2 Coríntios 9:10, que diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, Deus sustenta e multiplica quem vive em semeadura. Então, aqui existe, né, a provisão divina direcionada para aquele que é semeador, para aquele que sabe o que está fazendo. Porque quem é semeador, ele sabe de onde está tirando a semente, que solo está plantando, né, que colheita ele vai ter, enfim. Isso é tão importante, querido, para as nossas vidas. Então, quarto benefício, a semeadura produz vida espiritual. Gálatas 6,8, Paulo diz, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito, né, ceifará a vida eterna. Irmãos, semear no espírito vai produzir um crescimento espiritual e uma vida abundante. No entanto, quando nós semeamos na carne, quando nós praticamos, né, ali as obras da carne, nós vamos ceifar, nós vamos colher corrupção, nós vamos colher um prejuízo de tudo isso. Isso é fato, irmão. Isso é fato. A semeadura é uma lei universal. Então, em qualquer aspecto da vida. Então, devemos estar atentos, volto a dizer, com o que falamos, até com o que pensamos, não, com o que realizamos, né? As intenções, as motivações, tudo isso tem um valor. E o quinto benefício é que a semeadura gera alegria e recompensa. Salmo 126, versos 5 e 6, que diz, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará em dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Querido, mesmo em meio à dor, a semeadura fiel produz alegria futura, produz resultado futuro, produz. Mesmo em meio à dor, é importante perdoar. Por quê? Porque o perdão não é um sentimento, é um ato da vontade, é uma decisão. Então você nunca vai sentir, né, a vontade de perdoar. Por quê? Porque na grande maioria das vezes foi injustiçado, foi traído, foi enganado, né? Alguém agiu de forma covarde. Enfim, são vários fatores que, se eu analisar, eu não tenho nenhum motivo para perdoar. Mas quando eu olho para Jesus, entendo que Jesus, por amor, perdoou, né? Decidiu perdoar, e aí eu entendo que essa semente ela é importante. Semear perdão, independente que mereça ou não, não é por merecimento, mas é por graça, misericórdia e amor. Amém? Querido, John Wesley, ele disse o seguinte, faça todo o bem que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Isso é poderoso, querido. Charles Finney, ele disse, cada ato de obediência a Deus é uma semente plantada na eternidade. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Querido, quais são os males de reter a semente? Então, quais são os prejuízos de reter a semente? De ter a semente e reter, e guardar. Né? Primeiro, reter impede a colheita. Queridos, fique atento. Reter impede a colheita. Eclesiastes 11:4, Salomão diz, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Irmãos, você sabia que o medo
E a indecisão impede pessoas de avançar. Você tem noção de quantas pessoas elas nem começam porque elas já entendem que não vai dar certo? Elas nem tentam. Elas já têm a derrota como resultado. Elas já têm o fracasso como resultado. E isso é extremamente perigoso, porque normalmente essa pessoa cresceu em um lar ouvindo que ela não ia dar certo na vida, que nada ela ia conquistar, que o que ela faz não tem valor, não presta, enfim. A pessoa cresce com o entendimento e o sentimento de inutilidade e incapacidade formada na mente e do coração. E há um perigo muito grande nisso. Então, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Querido, você é capaz. O Senhor é poderoso e nos capacita. Você é capaz, você não é inútil. Você nunca foi inútil. Você nunca será inútil. Lembre-se disso, guarde isso no seu coração. Escreva aqui embaixo: eu não sou inútil, nunca serei inútil. Diga aí, coloque isso. Eu não sou inútil e nunca serei inútil. Você é capaz, o Senhor te fez capaz. Segundo mal de reter a semente. Reter gera escassez. Querido, Provérbios 11:24 diz: há quem dá liberalmente e se torna mais rico, e há quem retém mais do que é justo, mas se empobrece. Querido, reter leva à condição de escassez, de miséria. Você vai chegar a nada, vai ter nada. A retenção produz falta em vez de abundância. Quantos retêm o perdão? Quantos retêm o amor? Quanto retém? Retém. Pessoas travadas, fechadas, pessoas que não se abrem para nada, para ninguém, nem a porta da casa se abre. Elas retêm o amor, elas retêm o relacionamento, elas retêm tudo, aquelas pessoas introspectas para si, mas ao mesmo tempo extremamente egoístas. Elas vivem em cima de uma estrutura de orgulho e fingem uma falsa humildade. Reter, vivem em escassez. A escassez é a solidão, a escassez é a tristeza, a escassez é não ter ninguém para lembrar, não ter ninguém para ligar. Não tem. Escassez de amizade, escassez de relacionamento, escassez da presença de Deus até. Essas pessoas elas não têm tempo, né, de qualidade com Deus, de oração, de buscar. Não tem. São pessoas que normalmente estão cheias de ansiedade, cheias de tribulação, né? Porque reteve o amor, reteve a graça, reteve a misericórdia, reteve o relacionamento, a comunhão. Quando você retém tudo isso, você vai viver uma prisão mental e emocional e física, né? Porque você não tem vontade de sair para canto nenhum, né? E levanta mil e umas desculpas e às vezes até mentem. E há um perigo muito grande nisso. Então, querido, reter produz, né, falta em vez de abundância. Muito cuidado. Vai faltar. Não se vive sem relacionamento, não se vive sem pessoas perto, não se vive sem amizade, não se vive sem a comunhão, sem a graça, sem o amor, sem a misericórdia, sem o perdão. Não se vive sem isso. Isso não é vida. Então, dando continuidade, querido, terceiro mal de quem retém a semente. Reter revela a incredulidade. Lucas 12:20, ele diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem será? Querido, acumular sem repartir demonstra falta de confiança em Deus. É um perigo, porque todo aquele que retém, toda retenção, querido, ela gera um mal, né? É um acúmulo ambicioso, egoísta, né? E muitas vezes, né, desumano, porque tem, não dá, não ajuda, não abençoa, né, não oferta. Há casos que a pessoa retém até para ela mesma. Ela pode, mas ela não compra. Não estou podendo agora, tendo a condição, tendo dinheiro,
a avareza é tão grande, a mesquinharia é tão grande, a miséria é tão grande, porque é pobreza, querido. É uma questão de mente. Pobreza é uma questão de mentalidade. Tem nada a ver com recursos. Tem nada a ver. É com mentalidade. E isso é perigoso. Quarto mal, reter, endurece o coração. 1 João 3,17 diz: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração, como está nele o amor de Deus? Irmão, isso aqui é muito comum. Corações endurecidos, travados. A retenção, querido, bloqueia a compaixão. A retenção bloqueia a multiplicação. A retenção bloqueia a abundância. A abundância. Queridos, todo aquele que retém, todo aquele que pode não ajuda, que sabe que deve, mas se faz, sabe, de desentendido, vai sofrer consequências grandes, porque você está retendo. E essa retenção é uma semeadura. Né? Então, muito cuidado, porque a colheita é grande e talvez você não esteja preparado para ela. E por último, querido, reter impede o propósito de Deus. Todo aquele que retém, ele vai viver, sabe, aparentemente, eu estou no controle. Mas de repente, quando chega, ele vai ver que nunca esteve no controle. Então, Mateus 25 diz: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, queridos, nessa parábola, o servo que reteve, ele foi repreendido duramente pelo Senhor por não ter agido de forma correta, por não ter multiplicado, por não ter zelado, por não ter cuidado. Né? Quantas pessoas têm retido também os dons, né? O servir, o realizar, o fazer. Pessoas se fecham, né? Baseado em raiva, revolta, vingança, ódio. E o resultado disso, querido, é a perda do propósito. Perde a direção. Coloca os pés pelas mãos. E aí há um perigo muito grande. E para fechar, meus irmãos, a semeadura é um princípio espiritual, mas também universal. É poderoso e determina o futuro da vida de pessoas e dos crentes. Quem semeia com fé, querido, e com generosidade e constância, vai colher frutos de vida, provisão, alegria, porque tudo isso provém do Senhor para nós. Por outro lado, reter a semente impede o crescimento, bloqueia a colheita e revela um coração dominado pelo medo, pela incredulidade e pela avareza. Deus nos chama para semear no tempo certo, na direção certa e com o coração certo, ou seja, com a motivação correta. Não se esqueça disso. Confiando que toda semente plantada com Deus e em Deus, querido, produzirá uma colheita abundante para a glória dele. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo sua vida. Eu declaro sobre você a bênção do Senhor. Que a mão do Eterno te sustente, te guarde. Que o Senhor te dê um coração santo, temente a Deus. Que você seja de fato um semeador, uma semeadora. Alguém que faz isso com entendimento, com discernimento e, acima de tudo, com obediência ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não te esqueça, não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você, mas há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, deixe o seu comentário, tá bom? Um abraço e a paz.